Boa noite a todas as pessoas. Estamos aqui então para mais um grupo de estudos ecofeminismos. É, Nosso último encontro nesse formato que nós imaginamos, né, para o semestre, que é a disponibilidade então de disponibilizamos um texto. A gente vai fazer agora uma apresentação e depois a gente tem então uma convidada especial, a Tânia, que é a autora do texto. Então a gente privilegiou textos, né, de autores brasileiros que falem então sobre um ecofeminismo contextualizado, para a gente poder não só ler os textos, ouvir os convidados, mas também fazer essa discussão, né, especializada com essas pessoas. Então, desde já agradeço a presença da Tânia por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Vou ler um pouco do currículo da Tânia, tá? A Tânia Aparecida Kunin possui graduação em filosofia, graduação em letras alemão, mestrado em filosofia e doutorado em filosofia, todos pela Universidade Federal de Santa Catarina. Em 2012, realizou estágio de pesquisa na Humboldt Universidade de Berlim, com bolsa do DAAD, da CAPES, e leciona disciplinas de ética profissional, bioética e filosofia política, além de realizar pesquisa e publicar artigos em temas do campo da filosofia moral, tais como fundamentos da ação moral, limites da comunidade moral, ética animal, bioética, médica e ambiental e filosofia feminista. Desde 2015 é professora na Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, onde integra o programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais. Coordena o grupo de pesquisa Marginais, grupo interdisciplinar de pesquisa sobre minorias e exclusões, vinculado ao FOB, além de colaborar com o grupo interdisciplinar em pesquisas socioambientais, o grupo IPES da FURB. Integra a equipe organizadora do livro Ecofeminismos, Fundamentos Teóricos e Praxes Interseccionais, da editora PQ de 2019, que a gente já estudou aqui, e autora do livro Ética do Cuidado, Diálogos Necessários para a Igualdade de Gênero, da editora da UFSC de 2021. Então, o livro que a gente vai ler hoje se chama Relações Interseccionais em Rede, Feminismos, Veganismos e Animalismos. Foi organizado pela Patrícia Lessa, pela Roberta Stubbs e pela Marta Bellini. Esse livro a gente disponibilizou então um capítulo da discussão. A Tânia está mostrando ele, a capa dele, né? Uma capa bem bonita, verde e rosa. E a gente então ficou combinado a leitura do capítulo 5, né? Mas o livro todo é super interessante, né? A temática é a temática que envolve as discussões aqui do grupo, então quem tiver acesso ao livro inteiro é super recomendado, então é a leitura dos outros capítulos. Mas nós disponibilizamos então para vocês, quem não tiver o arquivo pode entrar em contato com a gente que a gente disponibiliza. E a gente disponibilizou o capítulo 5, que é o capítulo escrito pela Tânia, e que se chama Considerações Ecofeministas sobre as relações entre as práticas de conservação da natureza e a manutenção do patriarcado. Eu vou fazer agora uma pequena apresentação, essa é a ideia para a gente relembrar o que está no texto, né, e contextualizar a nossa discussão. Depois eu passo a palavra para a Tânia. Então, eu separei alguns trechos aqui para a gente entender, né, quais são os conceitos que a Tânia utiliza, qual a maneira como ela constrói essa argumentação para perceber, então, essa relação entre as práticas de conservação e a manutenção do patriarcado com esse olhar ecofeminista, né? Já na introdução, a Tânia nos diz: os estudos ecofeministas se fortaleceram como campo de produção de saber a partir da década de 80 e propõe uma leitura de mundo centrada no direcionamento da abordagem feminista para a proteção de formas de vidas humanas e não humanas, para os diferentes ecossistemas e para a natureza em sua totalidade. Trata-se de perceber que tanto o movimento feminista quanto o movimento pelos direitos animais e pela proteção ambiental buscam questionar relações desiguais de poder e de dominação, além de construir, conforme destaca Warren, práticas e perspectivas não fundadas em sistemas de opressão. A justificativa da preocupação feminista com os animais e o meio ambiente como um todo passa pelo reconhecimento de uma intersecção entre os sistemas de opressão das mulheres e o sistema de exploração
ilimitada das vidas não humanas e dos diferentes ecossistemas existentes em favor dos interesses de certos grupos humanos, dos quais permanecem excluídos os interesses de muitas mulheres e outras minorias. Em todos os casos, prevalece uma lógica de dominação e exploração ligada à estrutura patriarcal, que ordena o mundo em todas as suas relações e dimensões. Em última instância, segundo a Tânia, o feminismo então visa colocar fim ao sistema de subordinação, de dominação e a opressão da mulher, originado no patriarcado. O ecofeminismo, conforme pontuado pela Karen Warren, objetiva colocar fim à opressão da natureza também, uma vez que esse sistema de dominação compartilha com o outro a mesma origem. Diga e Poderchi afirmam que, além de destacar a conexão entre a vida e a natureza e os ambientes naturais a partir de uma visão de mundo diferente da masculina, o ecofeminismo examina a relação entre a opressão social das mulheres e a exploração da natureza como duas faces do controle patriarcal. O patriarcado, aliado ao machismo, é um elemento central para compreender diferentes sistemas de dominação, incluindo o racial, de gênero, de classe, de espécie e entre outros. E também o sistema que entende a natureza como um objeto à disposição da exploração humana, quase sempre exclusivamente em favor dos interesses e preferências de certos grupos oprimidos, de certos grupos humanos, né? Não os oprimidos, os que estão em poder, os mestres, como a Tânia vai caracterizar. Então, na outra página, a Tânia menciona, né, que a contribuição do ecofeminismo não está, assim, apenas na crítica que ele realiza, mas naquilo que abre como possibilidade para a construção de uma sociedade que supere, então, esse paradigma de dominação. E junto de Moore, ela salienta que o ecofeminismo possui o potencial de ampliar as bases de discussão sobre os próprios sentidos da natureza e mulher, que têm ficado esquecidos e podem levar às novas formas de exclusão. Nesse mesmo contexto, no intento de evitar a reprodução de modos de dominação, novas perspectivas ecofeministas direcionam-se cada vez mais para a abordagem interseccional, compreendendo que diferentes sistemas de opressão não são superados ao serem tratados isoladamente. É a partir do reconhecimento da intersecção entre as formas de opressão que se objetiva aqui aprofundar a investigação das contribuições do pensamento ecofeminista para o entendimento crítico da ideia de conservação da natureza. E aí a Tânia nos mostra como ela vai fazer isso, né? Ela diz que inicialmente busca explicitar, a partir das contribuições de Warren, o funcionamento da estrutura conceitual da lógica de dominação, enquanto modo de conceber as relações do mundo patriarcalmente ordenado. Na sequência, trata-se das associações que podem ser estabelecidas entre a exploração das mulheres da natureza, com base no conceito de identidade mestre-dominante, de Plumwood. A partir disso, desculpa, gente, fui arrumar aqui a câmera e mexi demais. A partir disso, ela investiga com base em Marty Kiel o surgimento da noção de conservação da natureza, atrelada à regulamentação da atividade de caça e sua função educativa na formação e sustentação de uma masculinidade de dominação. E, por fim, traz então a ideia de uma ética ecofeminista como uma forma alternativa de olhar e pensar as relações com a natureza. E aí o primeiro, então, item que ela vai trabalhar é o lugar da natureza nessa sociedade patriarcal, né? E aí ela diz que uma das contribuições centrais do ecofeminismo é estruturar teoricamente o funcionamento dessa lógica de dominação que promove e sustenta dualismos hierárquicos. Que situam, então, na base desses diferentes sistemas de opressão e de grupos na sociedade. Por terem a mesma origem, é fundamental entender o desenvolvimento desses sistemas de forma interconectada, ainda que possuam suas especificidades. Ao mesmo tempo, a desconstrução dos dualismos gera separação, hierarquização e dominação, pressupõe uma atuação simultânea a partir do reconhecimento e do reforço existente entre eles.
E aí a Tânia, né, tem uma citação citando alguns desses dualismos, né? Cultura, natureza, razão, natureza, masculino, feminino, mente, corpo, mestre, escravo, razão e matéria, racionalidade e animalidade, razão e emoção, espírito, natureza, liberdade e necessidade, universal e particular e assim por diante, né? E aí ela destaca que sempre o termo natureza ele é situado, então, no lado inferior desses dualismos, né? Designando algo que não tem valor. E aí a gente precisa entender também, né, um conceito que é importante aqui para a Tânia, é o que significa, então, essa estrutura patriarcal. E aí, junto com a Warren, ela mostra, então, 5 elementos centrais para a gente entender essa estrutura. Pensamento de valor hierárquico e opressor, estabelecendo que os de cima têm mais valor, enquanto os de baixo têm menos valor. 2, manutenção de dualismos de valor opostos, que se excluem e se opõem, ao invés de serem considerados de forma complementar. 3, concepção de poder como uma relação onde quem tem mais poder exerce sobre quem tem menos poder, caracterizando uma relação de cima para baixo. 4, criação e perpetuação de privilégios a partir desse exercício de poder para os membros do grupo de cima. E 5, sancionando a lógica de dominação, uma estrutura lógica de argumentação que justifica de forma equivocada a dominação e a subordinação do outro. Então, segundo, né, essa é a base para a gente entender o que é essa estrutura patriarcal que a Tânia vai demonstrar sobre essa relação, né, de conservação da natureza. Uma das consequências mais graves desse lugar de menor valor que a natureza, então, está, né, junto dos demais grupos sujeitos à opressão que ocupam nossa sociedade, é a intensificação das formas de opressão por meio da intersecção entre os sistemas. O grupo tradicionalmente subordinado e, por isso, com menos poder na sociedade, são também os que mais sofrem com os danos ambientais. E aí a Tânia usa a Vandana Shiva para explicar, né, que o empobrecimento do meio ambiente intensifica a pobreza das mulheres e das crianças, sobretudo situadas em países do sul. Então, as pessoas que mais precisariam, né, precisam da natureza acabam sofrendo com essa simetria de poder por trás dos processos capitalistas e coloniais de degradação ecológica. Como consequência, mulheres e crianças são ainda colocadas às margens dos sistemas alimentares, sofrendo mais intensamente com a falta de água e a nutrição deficiente, por exemplo. Nesse sentido, o lugar da natureza na sociedade patriarcal é de objeto, a ser explorado e dominado para favorecer o acúmulo de bens e conforto de determinados grupos humanos. A partir das interconexões entre diferentes formas de opressão que levam à intensificação das consequências negativas sobre grupos situados do lado inferior do dualismo hierárquico, torna-se importante a oposição a todas as formas de desvalorização do preconceito, a fim de superar o modelo estrutural da lógica da dominação que situa a natureza em um lugar de não valor. Inclui-se nessa busca a necessidade de conceber, então, um novo lugar para a natureza na moralidade humana. E aí a Tânia passa então para o segundo item, que é identidade mestre, dominante e a exploração das mulheres da natureza. E aí ela diz que, em meio à lógica da dominação patriarcal, as mulheres e a natureza, considerando as diferentes formas de vida de mulheres e também de demais seres humanos, tornam-se objetos de uso e manipulação e subjugação. Junto com outras partes inferiores dos pares dualistas, mulheres e naturezas têm seu espaço de existência plena negado, mediante sua apropriação e incorporação ao modo de ser e à cultura da identidade do mestre dominante. Essa cultura, então, né, essa identidade masculina, ela é a identidade, então, do mestre, né, que é aquele que é o conquistador, o dominador, que define, então, a partir das suas exclusões múltiplas, né, e negações, os outros, né, quem são os outros.
Essas exclusões envolvem, então, né, segundo a Warren, uma identificação histórica do homem com a mente, com a cultura, com a razão, enquanto a mulher é associada ao corpo, ao mundo físico, às emoções e à natureza. Então já tem, né, por essa cultura dominante do mestre, essa relação, né, essa identificação também das mulheres com a natureza. Então, a imagem da natureza como algo feminino e oposto à identidade da masculinidade, que é a razão ordenadora, né? Portanto, interconexões entre a dominação das mulheres e da natureza, né, precisam ser, já são percebidas nessa observação. E aí a gente percebe, por exemplo, Descartes como alguém, né, que perpetua essa lógica, na visão mecanicista de um mundo a partir da valorização da racionalidade, enquanto um atributo humano, genuíno, e a utilização dessas características para opor e polarizar certos humanos e aqueles que não possuem, né? Por exemplo, mulheres, animais e natureza. Então, todos esses são identificados como parte da natureza e como aqueles que não exercem essa racionalidade. A perspectiva científica de Descartes foi questionada à época por vozes dissidentes, como a de Margaret Cambridge, a duquesa de Newcastle. Em correspondência a Descartes, Cambridge tentou alertá-lo da sua cegueira epistemológica, sustentando que animais não eram constituídos de mera matéria morta e haviam neles espíritos como conhecimentos e sensações. Então, né, a Cambridge, ela teve então esse papel importante de alertar Descartes, mas ela não conseguiu, né, ser uma voz ouvida, e o que perpetuou, na verdade, foi a voz de Descartes. Então, mostrando o quanto essa relação de cultura racional e a lógica, né, de dominação masculina perpetuou, né? E aí a Tânia mostra para a gente também o quanto essa lógica se apresenta, né? E ela traz Shiva para nos mostrar nos processos invasivos de modificação de genética das plantas, por exemplo, e de animais em laboratórios. Então, e aí ela faz um paralelo, né, com as técnicas de padronização do corpo das mulheres. Uma vez que a vida da natureza é invadida, dominada e explorada em sua profundidade, seja pelo cientista que transporta os pedaços para o laboratório ou por qualquer indivíduo representante da identidade do mestre dominante, terminando por ser estipada e quase extinguida, só resta a medida corretiva da conservação e do aprisionamento que visa temporariamente estagnar esse processo de uso danoso da natureza. Então entra, né, essa ideia da conservação da natureza que a Tânia quer analisar. E aí ela vai partir então para a análise desse movimento de conservação ambiental junto da manutenção da identidade do mestre dominante. E aí ela começa fazendo um paralelo, né, que o termo conservação remete à imagem do método de armazenamento de alimentos envasados e vedados por meio de um processo de cocção, comumente chamado de conserva. Tal processo, realizado de forma artesanal ou uma escala industrial, permite guardar alimentos de modo seguro por um longo período, a fim de utilizá-los em outro momento. Né? Se utilizá-los em outro momento é algo importante para esse paralelo, né? Ao se estabelecer um paralelo entre a conserva de alimentos e o surgimento da noção de conservação ambiental, é possível notar semelhanças entre as funções de conservação. Se no primeiro caso tem uma técnica segura de acondicionamento do alimento para consumo posterior, no segundo tem-se regulamentos e leis que visam armazenar de forma controlada e segura o meio ambiente ou partes da natureza para serem utilizadas como recursos por seres humanos em algum momento posterior e conveniente a esses últimos. O caráter da estratégia de conservação é essencialmente instrumentalizador. A natureza continua a ser tratada como um meio à disposição dos seres humanos, se não agora, em algum momento futuro. A regulamentação da atividade da caça, por exemplo, né, a Tânia cita como a expressão dessa ideia de conservação da natureza, que visou preservar uma atividade historicamente fundamental na construção da virilidade masculina e de uma imagem do herói protetor de sua família,
ou do país que podem ser associados a essa ideia de um mestre dominante, né? Então, em sua análise do movimento da conservação, Marty Kiel, por exemplo, procura ainda aproximar o conservadorismo da ideia de um progresso do século XIX com o desenvolvimento do capitalismo. E a competição torna-se mais acirrada ao ser humano, que aparece como aquele que precisa empreender novas ações para assegurar o desenvolvimento contínuo. A figura masculina do dominador desenrola e avança o processo civilizatório, transformando o selvagem em algo civilizado, que é, né, a ideia, então, por trás da colonização. Então, associada à ideia do progresso racionalmente planejado, tem-se a justificativa para o imperialismo e colonialismo. Trata-se de levar os processos racionais do domínio para todos os campos, né? Então, é nesse contexto de instrumentalização do outro animal, do humano, da sua identidade, da cultura, do modo de vida, resultante na destruição de seu modo de ser, é justificado, tudo isso é justificado em nome de uma pacificação, por exemplo, que condiciona a chegada da civilização. E o poder masculino e racional adquire um caráter regenerativo por assegurar a paz posterior à destruição, né? Então, é isso que está por trás dessa lógica, então, de conservação que a gente percebe que é a lógica da dominação masculina, né? E aí, a Tânia, né, perto da conclusão, nos mostra que, para além dessa prática da caça regulamentada, há outras atividades associadas à masculinidade dominadora que perpassam a cultura machista contemporânea, que aceita esse modelo do mestre dominante. Os esportes com animais em geral, como as touradas, os rodeios, as farras de boi, as rinhas de galo, seguem a mesma lógica da caça ao promoverem práticas expressas de violência contra os animais. E é de se notar ainda a presença própria das mulheres nesse contexto, cooptadas pela lógica da dominação. Ao exemplo da toureira que exibe vaidosamente as orelhas decepadas do corpo do touro, num gesto de orgulho, né, por ter sido com sucesso, então, a sua atividade de uma prática esportiva, que é regulamentada. A cultura do consumo da carne não escapa a essa lógica de dominação situada, então, na base da identidade do mestre. O ato de comer carne, conforme demonstra Adams, está historicamente e simbolicamente associado a essa masculinidade viril. O homem que deixa de comer carne é imediatamente, então, rotulado como afeminado. Nesse sentido, os padrões alimentares livres de ingredientes cárneos e outros derivados de animais, fêmeas como leite, ovos, exprimem uma resistência à formação da identidade do mestre dominante e a tentativa de reconstituir as relações com o mundo natural, de modo a dissolver a lógica da dominação patriarcal. Ser vegano, ser vegana, afirma Adams, constitui um ato político profundamente transformador da resistência às relações de dominação e representa um sinal, então, de rejeição autônoma à violência e ao controle masculino, colocando em questão a ampla estrutura da cultura patriarcal. E aí, para finalizar, o último trecho, né, desse item, antes das considerações finais, e aí eu termino também a minha apresentação, a Tânia diz, com base nisso, a proposta ecofeminista procura desconstruir a lógica dualista e hierárquica de ordenação do mundo pautada na estrutura patriarcal da sociedade, que envolve a ideia de autonomia e autossuficiência individualizada, de progresso por meio da exploração e controle da natureza responsável pela promoção e justificação da apropriação e destruição alheias, humanas e não humanas. Para tanto, o ecofeminismo aponta os efeitos negativos dessa lógica da dominação sobre mulheres, animais, natureza e grupos humanos minoritários. A ética ecofeminista busca perceber as interconexões entre diferentes formas de vida para que se possa valorizar outros modos de se viver e pensar outras formas de organização das relações entre humano e não humano. Assim, à luz dos ecofeminismos, urge pensar em modos de vida empáticos e harmônicos entre os seres humanos e entre humanos e não humanos. Então, né, essas são partes importantes do texto da Tânia.
um texto que é muito bem escrito, que nos mostra então essas relações importantes para a gente pensar essas práticas que parecem ser, né, inclusive a favor da natureza e que na verdade são belas de fake news porque não conservam a natureza e instrumentalizam, né, de fato, como a Tânia mostrou. Então, agora a gente passa para a apresentação da Tânia e em seguida a gente abre o debate. Tânia, mais uma vez, obrigada pela tua participação. Espero ter feito jus a pouquinho do teu texto tão maravilhoso, que eu sempre fico muito feliz em lê-lo. E agora as palavras, né? O espaço é todo teu. Obrigada, Maria Alice, pela apresentação do texto. Acho que você pontuou várias coisas importantes, de fato, né? E à medida que eu for aqui fazendo minha apresentação, alguns desses pontos vão ser retomados. E eu gostaria também de agradecer, né, a organização desse grupo de estudos sobre ecofeminismos. Eu sei que tem vários grupos de pesquisa envolvidos, várias pessoas envolvidas. Então, muito obrigada, em especial Maria Alice, que alguns meses atrás também direcionou o convite, né, e eu me sinto privilegiada por vocês terem escolhido esse texto, que é um texto que eu gosto bastante também, né, um texto que está situado aí num certo momento meu também de leituras sobre os ecofeminismos, né, no qual eu comecei a ler mais sobre a Vandana Shiva, mas é um texto que eu acho que, de fato, pontua algumas reflexões interessantes, assim, né? Então, como as pessoas, né, têm aqui presentes hoje, têm a leitura do texto, como a Maria Alice também já pontuou alguns aspectos relevantes, eu preparei uma apresentação assim que é um pouco mais genérica, ela introduz um pouco mais sobre os ecofeminismos, mas ela também dialoga bastante com o texto, e ao final, assim, eu procuro talvez explorar um pouco mais alguns pontos, assim, dentro dessa tentativa, né, de a gente pensar aqui, como eu coloco ao final, e como a Maria Alice mencionou, né, um pouco mais assim para a gente pensar nessas tentativas de outros modos de viver e pensar outras formas de organização das relações entre humanos e não humanos, né? Então, o que a gente precisa, né, para repensar essa organização das relações? E aí, alinhado, então, já um pouco a essa ética ecofeminista, que eu menciono também no texto, né, e uma ética da prevenção, eu vou falar um pouco mais, então, sobre também a ética do cuidado e como ela pode contribuir para a gente pensar para pensar sobre essas outras formas de relação, né, que não sejam, então, dominadoras ou exploratórias, né, de diferentes formas de vida, de grupos humanos e de animais não humanos e da natureza. Eu vou compartilhar, então, aqui uma apresentação. Espera aí. Deixa eu ver se vai aparecer aqui agora. Acho que eu tenho que selecionar outra opção aqui. Agora a minha tela não está aparecendo aqui, antes estava aparecendo. Deixa eu tentar fechar o meu arquivo e abrir ele de novo, tá? Estou fechando algumas outras telinhas aqui. Agora eu vou abrir a minha tela.
Não sei por quê. Será que eu consigo passar para você, Maria Alice, a apresentação rapidinho, para ver se você consegue. Eu abri e Sim, reabri pode o mandar, arquivo. amiga. Tá, deixa eu só ver aqui. Aqui eu tenho alguns arquivos abertos e nem todos eles aparecem aqui na opção de escolher o que compartilhar. Antes estava aparecendo, mas agora não aparece mais não. Tá, deixa eu ver então aqui. Mandou por e-mail? Estou anexando aqui para mandar. Tá. Eu estou mandando o PDF mesmo, não tem problema. Aí... Ai, agora apareceu aqui na minha janela. Então deixa eu abrir. Ah, tá, eu acabei de fazer o download, tá. Não, tudo bem. É assim. Tá. Vocês estão visualizando agora? Sim, uhum. Eu pelo menos Então estou. tá bom. Tá. Como eu comentei antes, eu não vou colocar a tela cheia, porque aí eu consigo ver um pouquinho de vocês aqui, pelo menos, que às vezes pode acontecer de cair, né? E já no outro evento, inclusive, que eu estava com a Daniela Rosendo, estava fazendo uma apresentação e caí da sala sem saber que eu tinha caído. Então, vamos lá. Como eu mencionei, então, a minha apresentação ela vai dialogar com o texto, né? Mas ela não é uma apresentação que toca apenas ou sempre só nas mesmas ideias que o texto traz, né? Então, eu vou iniciar falando um pouco assim da conceituação dos ecofeminismos, depois tratar de algumas propostas teóricas, né, algumas ferramentas de leitura de mundo que são trabalhadas e desenvolvidas pelas ecofeministas, que são justamente as ferramentas que eu trabalho no texto também, né, que é a estrutura conceitual patriarcal, a lógica da dominação, a identidade mestre. E, em seguida, eu vou comentar um pouco mais, então, sobre possibilidades de leitura de mundo a partir dessas ferramentas criadas, né, desenvolvidas pelas ecofeministas. Uma dessas leituras de mundo é a noção de conservação da natureza, né, o entendimento do que isso significa, conforme eu trabalho no texto, mas a gente, aqui na apresentação, né, eu vou explorar algumas outras possibilidades, para depois falar, então, se nós queremos construir outras relações, né, outras formas de viver no mundo, o que a gente precisa, né? Então, a gente precisa de uma outra ética, né, que não é a ética de heróis. A gente precisa também de uma outra política, de outra ontologia e outras cosmologias, né? Então, falando um pouco aqui inicialmente sobre a conceituação, o ecofeminismo, que às vezes também é chamado de feminismo ecológico, né? E aqui o termo está no singular, como também às vezes ele aparece no texto, mas a gente tende a trabalhar mais o termo no plural mesmo, né? Então, nas discussões que a gente tem desenvolvido, né? Eu tenho trabalhado bastante também com a Maria Alice, que está aqui, a Daniela Rosendo também. A gente entende que falar de ecofeminismos no plural é algo que dá conta de uma melhor forma de um conjunto de teorias e abordagens mesmo que são os ecofeminismos, né?
Mas, em geral, essas diferentes abordagens, diferentes propostas ecofeministas, diferentes teorias, elas trabalham com 3 categorias fundamentais, que são os animais, as mulheres e o meio ambiente, né? E procuram aí partir, então, também, ou dialogar, né, dizendo de uma melhor forma, com estudos, né, no campo dos direitos animais, estudos sobre meio ambiente, ou as teorias ambientalistas, e os estudos feministas, né? Quando a gente olha, então, para essas abordagens feministas, a gente percebe que os ecofeminismos, eles se apropriam, ou eles dialogam, se apropriar aqui não no sentido negativo, né, mas como uma ideia de partir de algo que já foi construído. Então, os ecofeminismos, eles dialogam com várias das categorias do feminismo contemporâneo, né, ou conceitos e termos que são trabalhados no feminismo contemporâneo. A exemplo da noção de dominação, né, dominação de gênero, a noção de exploração das mulheres, falando mais assim do feminismo interseccional. Então, também, mais recentemente, os ecofeminismos têm, embora já tenham pontuado intersecções há algum tempo, né, mais recentemente esse termo, de fato, tem sido usado em meio aos ecofeminismos. E a ideia de que existem interconexões, né, se a gente parte então um pouco mais do feminismo interseccional, a ideia de que há intercruzamentos, né, ou interconexões aí entre diferentes sistemas de opressão, né? No caso do feminismo interseccional, vai se falar dos intercruzamentos entre classe, raça e gênero, geralmente, né? E nos ecofeminismos, então, também se parte dessa ideia dos intercruzamentos para mostrar que isso se expande para grupos também não humanos, né? Não apenas no âmbito das categorias dos seres humanos. E tudo isso, então, está assentado numa estrutura patriarcal da sociedade. A ideia da estrutura patriarcal, do patriarcado, é bastante importante dentro das abordagens ecofeministas. E esse patriarcado, ele é acentuado à medida que ele se associa com outras estratégias de dominação, que são o capitalismo, né? Então, o patriarcado ele ocidental, né? Ele é também capitalista e ele é desenvolvimentista, né? Então, ele prioriza essa ideia do progresso, do desenvolvimento humano. Então, a estrutura patriarcal, ela envolve o capitalismo e também o que a Maria Mies e a Vandana Shiva vão falar de um capitalismo desenvolvimentista, né? ou desenvolvimentismo. E todas essas categorias, né, elas afetam, então, não apenas a vida de diferentes mulheres, né, marcadas aí por diferentes sistemas que as oprimem, mas também dos animais e do meio ambiente. Então, todos sofrem, são vulneráveis aos efeitos desse mesmo sistema de opressão patriarcal, capitalista e desenvolvimentista. Né? Então, aqui uma citação, né, que a Maria Alice também já mencionou, essa ideia de que as hierarquias e desigualdades, né, que estão na base das relações no mundo social são perpassadas por uma tendência machista de conquistar, domar, manipular, oprimir e explorar o que é temido e visto como menos poderoso, né? Então, embora seja conceituado aí como menos poderoso, né, dentro dessa estrutura patriarcal, ainda assim, né, é temido e precisa ser conquistado e domado, né, em favor dos interesses dos grupos de dominação. E a partir, então, dessas estratégias teóricas, né, de olhar para a estrutura patriarcal, todos os efeitos decorrentes dela, os ecofeminismos vão buscar, então, um novo modo de olhar para a vida não humana e também para grupos humanos minoritários, né, desde uma perspectiva ética e política, mas também ontológica e cosmológica, que procura superar essas noções de separação, dominação, exploração e conservação, né? Que é o conceito central, né? A ideia do ambientalismo conservacionista, que é a noção central explorada no texto, né? Então, ao questionar o sistema de dominação que está por trás da crise ambiental e social,
ecofeministas têm sugerido novas formas de se pensar a sociedade e as relações com a natureza, incluindo, por exemplo, né, modos de produção e economia a partir de princípios solidários, fomentando aproximações mais justas em relação ao meio ambiente e também em meio às diferentes comunidades e grupos humanos. Para isso, né, para a gente conseguir, então, realizar esse objetivo, né, de pensar a sociedade, as relações com a natureza de uma outra forma, é necessário desenvolver estratégias políticas, né, que reconectem os seres humanos àquilo que está para além do mundo dos seres humanos, né, para que a gente possa enfrentar a crise ambiental. E para a gente conseguir realizar essa reconexão, nós precisamos entender, então, que não somos sujeitos atomizados, né? Ou seja, nós não somos sujeitos que somos capazes de viver isolados no mundo, né? Aqui entram outras noções também que eu não vou trabalhar hoje, como a ideia da vulnerabilidade, né? Que tanto a Maria Alice quanto a Daniela também têm trabalhado, né? O conceito de vulnerabilidade, que se aplica a todos os seres humanos em diferentes graus, né? Todos nós somos, na verdade, vulneráveis, e à medida que nós somos vulneráveis, em diferentes momentos da nossa vida, em diferentes graus, né? Também de acordo com a situação social e política, as pessoas podem ser mais ou menos vulneráveis. Então, o grau de vulnerabilidade varia, né, de um sujeito para outro, de acordo com o contexto e a situação. Mas isso nos leva a refletir que, à medida que somos vulneráveis, nós somos incapazes de viver sozinhos, né? E por isso nós temos de nos reconhecer como seres interdependentes e dependentes também, né, de outras pessoas. Então, é necessário partir desse reconhecimento para que a gente possa pensar nessas estratégias e políticas de reconexão do humano com a natureza, né, com outras espécies, né, para que a gente, então, não se coloque mais acima, né, em dualismos hierárquicos em relação a essas outras espécies, né? Então, a gente precisa se dar conta disso, né, dessa nossa condição de vulnerabilidade, interdependência e dependência também, né? Em relação tanto a outros seres humanos quanto a nossa dependência ecológica, né? Então, para a gente poder se alimentar todos os dias, né? Existe todo um trabalho feito por diferentes pessoas, diferentes seres humanos, que permitem que os alimentos cheguem à nossa mesa, né? Sobretudo nos espaços urbanos. Então, nós precisamos, nesse sentido, repensar, enquanto humanos, o nosso lugar em meio às outras formas de vida, né? E aí já deixo um questionamento aqui, né? No sentido de a gente refletir se é possível, de fato, fazer isso dentro de um sistema capitalista, né? À medida que o capitalismo, ele aí trabalha de modo concomitante ou até de modo a aprofundar, né, os problemas da estrutura patriarcal da sociedade, né? Então, será que é possível a gente construir uma nova identidade, né, humana e social em relação à natureza dentro do capitalismo? Bom, essas são então algumas considerações iniciais, assim, em termos mais de conceituação, né, e de pensar como que os ecofeminismos então direcionam as discussões na tentativa de nós repensarmos o nosso lugar no mundo, né, o nosso lugar nas relações de interdependência e de dependência, tanto em relação a outras pessoas humanas, quanto ao meio ambiente, à natureza, né, e as outras espécies animais. Nos aproximando, então, um pouco mais agora do texto, né, porque essas contribuições teóricas, elas são exploradas ao longo do texto. Eu vou tratar, então, um pouco mais dos dualismos hierárquicos, depois da estrutura conceitual patriarcal e da lógica da dominação, da Karen Warren, e da identidade mestre, né, que é inicialmente pensada pela Val Plumwood, mas a Marthe Kiel também, a partir dessa noção, né, da crítica, dessa leitura crítica em relação à conservação da natureza, ela também desenvolve essa perspectiva da identidade mestre, né? Então, em relação aos dualismos hierárquicos, né, o dualismo, de acordo com a Val Plumwood,
ele envolve formas alienadas de diferenciação, né? São diferenciações construídas sem boas justificativas racionais, né? Na qual o poder, né? Então, são justificativas construídas com base em ocupação de poder e não com base em argumentos racionais, né? Ou algo que faça mais sentido, né? Então, são formas alienadas de diferenciação na qual o poder interpreta e constrói uma diferença em termos de algo que é superior, em termos de algo que é inferior e estranho. Né? No dualismo, os pares de cada um dos lados se interrelacionam. Então, nós temos geralmente as mulheres e as mulheres e a natureza, assim como os animais não humanos também, e outros grupos, outras populações humanas minoritárias, né, como os povos originários, por exemplo, situados do lado inferior do dualismo, né? Então, eles são inferiores, subordinados e considerados ou destituídos de poder. E o que está do outro lado, né, se distancia, então, desses pares, né, desses grupos situados do lado mais abaixo do dualismo. Aqui tem uma imagenzinha, né, falando do dualismo razão-emoção, que é um dualismo clássico aí da modernidade, né? Então, a emoção também está do lado da natureza. A Maria Alice citou para vocês, né, alguns dos dualismos também que a Val Plumwood apresenta no livro dela e que estão citados, né, no texto também. Então, a gente percebe, né, que do lado esquerdo, né, nós temos aqueles que estão situados, então, do lado superior do dualismo, né, e do lado direito, então, os que estão situados do lado inferior do dualismo, né, que são os grupos ou as noções com menos poder. Então, é importante destacar, né, que esses dualismos, à medida que eles são formas alienadas, né, de construção, de compreensão da realidade, eles são produzidos no interesse do lado esquerdo, né, no interesse do lado daqueles aspectos que são privilegiados e sempre em oposição, então, do que está do lado direito. Então, sobre a segunda, né, contribuição teórica, que também é bastante tratada no texto, que vocês também talvez já tenham lido, sobre a estrutura conceitual patriarcal e a lógica da dominação, através do livro, né, e também dos escritos da Daniela Rosendo, que é a principal interlocutora, né, com os trabalhos de Karen Warren no Brasil. Nós temos, então, associado, né, essa noção de dualismos hierárquicos de valor, que é bastante trabalhada pela Val Plumwood, também essas contribuições da Karen Warren, né, à medida que ela pensa que é uma estrutura conceitual patriarcal, e como que ela, então, sanciona, né, a lógica da dominação. Então, uma estrutura que, em termos conceituais, né, carrega em si o patriarcado, ela é baseada no valor hierárquico e opressor, né? Então, aquela imagem anterior, né, de quem está de um lado que está acima e quem está do outro está abaixo, sustenta pares de oposição, né? Os dualismos, eles não são, como é que eu posso dizer? Eles não estão numa continuidade de diferenciação, né? Eles são construídos de forma oposta mesmo, e sem vinculação, né? Então, que excluem e se opõem ao invés de serem, por exemplo, complementares. O lado, né, superior do dualismo se autoriza, né, por meio de conceitos e argumentos, a exercer o poder, né, sobre o lado inferior do dualismo. Isso faz, então, com que o lado superior perpetue os privilégios em relação ao lado inferior. Né? E com isso, então, nós temos aí uma forma de organizar as relações no mundo que é a partir, então, dessa lógica, né? Dessa estrutura da dominação. Né? E que é, muitas vezes, então, a norma, né? O que é transformado numa norma e que é também naturalizado, né? Como se fosse natural essa divisão, esses dualismos,
e esse modo de entender as coisas que existem no mundo a partir dessa estrutura conceitual e patriarcal, né? Seguindo, então, né, falando um pouco mais sobre a lógica da dominação, né, a gente tem que, à medida, então, que os dualismos hierárquicos, aliados a toda essa tentativa, né, de justificar essa leitura dualista, oposicionista, nós temos, então, como resultado essa perpetuação da lógica da dominação, que leva, por exemplo, ao tratamento destrutivo da natureza, né, e de membros de grupos subordinados sem nenhuma boa razão, né, todos eles estão situados do lado direito do dualismo, né, e isso pode implicar, né, a opressão, as estruturas de opressão, elas podem prejudicar, inclusive, a construção da identidade dos membros de grupos subordinados, né, à medida que eles têm seus modos de vida limitados, né, e considerados inferiores a partir dos indivíduos situados do lado superior dos dualismos. Os interesses dos grupos dominantes são, então, preservados em detrimento dos interesses dos grupos subordinados. E toda essa lógica da dominação, então, leva, né, à sustentação aí de diferentes estruturas opressivas, né? Diferentes modos de opressão. Então, nós temos o racismo, o sexismo, o especismo, o capacitismo, o naturismo, aí está repetido, né, o capacitismo de novo, heterossexismo e talvez muitos outros que a gente ainda não sabe nomear, né? Então, essas opressões, né, elas estão entrelaçadas e elas se reforçam mutuamente a partir dos dualismos hierárquicos de valor, da estrutura conceitual patriarcal e da lógica da dominação. Por fim, então, essa terceira contribuição teórica, né, que é trabalhada no texto, que diz respeito, então, a esse conceito, e também não só um conceito, mas também uma ferramenta, né, que nos permite entender e compreender algumas coisas sobre o mundo, nós temos, então, a identidade mestre, né? Então, a identidade mestre, ela é uma forma de identidade masculina que é hegemônica e que é característica de sociedades patriarcais ocidentais, né, e também que adotam aí o capitalismo e o desenvolvimentismo econômico, né. Nós temos, então, a ideia, né, de que essa identidade, né, ela envolve essa construção de um mestre, cujas características são de se relacionar com o mundo, as coisas, as pessoas que existem no mundo e os seres humanos e não humanos, de modo conquistador e dominador, né? À medida que se vê como superior também, né? E nega todas as outras formas de identidade, de existência existentes. A Plumwood vai destacar que nessa noção de identidade mestre, né, nós podemos ter variações temporais, né, geográficas, e fatores como raça, etnia e orientação sexual que vão influenciar também, né, o funcionamento da identidade mestre em diferentes sociedades e locais e tempos, né? Mas, de modo geral, a identidade mestre, ela envolve características associadas tradicionalmente a indivíduos do sexo masculino e que se espera que os homens desenvolvam, né? O que não necessariamente é de fato desenvolvido por todos os homens, como a racionalidade, a imparcialidade, a agressividade, a autonomia e a noção de liberdade, né? Então, essa noção de identidade mestre, né, à medida que o mestre é aquele que se define, né, como conquistador e dominador a partir de múltiplas exclusões, ela também dialoga com a concepção do dualismo hierárquico, né? Então, você tem o masculino, que tem mais valor, e o feminino, que tem menos valor, né? O feminino, ele é associado àquilo que é não racional, né, ou às emoções,
a parcialidade, a passividade, a relação e a dependência. A Martkill, ela trabalha, então, também com essa noção de uma identidade mestre, né, que ela vai chamar de masculinismo, né, uma ideologia que endossa a crença explícita ou implícita na superioridade de uma constelação de traços que comumente são atribuídos aos homens, né? Então, a partir, né, dessa noção de identidade mestre, nós temos que as características e habilidades masculinistas justificam também a ideia de dominação sobre as mulheres, sobre os animais, natureza e outras minorias políticas. O ser humano que se associa com a identidade mestre, né, que pode ser também uma mulher, né, à medida que busca desenvolver esses traços considerados superiores, ele está, então, autorizado a dominar ou subordinar tudo que não se enquadra dentro desse esquema masculinista. Os rótulos podem ser encontrados entre uma elite branca masculina e são formados no contexto da dominação de classe, raça, espécie e gênero, né? Então, novamente, a gente vê aí o intercruzamento e o modo como os diferentes sistemas de opressão e dominação se reforçam mutuamente, né? E estão em oposição, né, a essa noção da identidade mestre. A ausência dos atributos do mestre, né? Então, as pessoas, né, ou mesmo as formas de vida não humanas que não possuem esses atributos do mestre são classificados, então, além de inferiores, também muitas vezes como deficientes em relação ao masculino dominante ou um subpadrão, né, ou o outro a ser controlado. Bom, a partir, então, dessas diferentes contribuições, né, dessas chaves de leitura teórica, ou dessas ferramentas de leitura teórica desenvolvidas pelas ecofeministas, então, né, a questão dos dualismos hierárquicos, que a Val Plumwood muito bem caracteriza, o aspecto da estrutura conceitual patriarcal e da lógica da dominação, que a Karen Warren bem caracteriza, e a noção da identidade mestre, do masculinismo, né, que tanto a Val Plumwood quanto a Martkill desenvolvem também, nós temos, então, a possibilidade de realizar diferentes leituras de mundo, né? Ou seja, nós podemos olhar para o mundo e ler e compreender várias das nossas relações, ou, de forma mais específica, vários dos problemas, né, que resultam desses dualismos hierárquicos, dessa estrutura conceitual patriarcal e dessa identidade mestre hegemônica, né, que foram criadas no interesse, então, de grupos dominantes, né. Nessas leituras de mundo, então, a gente compreende, né, por que tantas vidas são desvalorizadas, né, sejam elas humanas e não humanas, e exploradas sob o paradigma do patriarcado associado ao capitalismo e ao desenvolvimentismo, né. Então, é importante, essas ferramentas teóricas, né, são importantes para que a gente possa compreender como os dualismos são mantidos dentro da nossa cultura ocidental, né? E a menos que uma estrutura dualista, então, de oposição, seja questionada, né, e seja substituída por conceituações e formas de compreender a existência, né, que não sejam hierárquicas, a gente vai continuar, então, com a prevalência dessa lógica da dominação e da identidade mestre, né? Então, entre as leituras de mundo possíveis, né, a gente percebe como que esses sistemas de dominação e opressão que resultam dos dualismos hierárquicos, da lógica da dominação e da identidade mestre, levam, por exemplo, né, à exploração ilimitada da natureza, que é constantemente vista como um recurso para a existência dos seres humanos, ou mais especificamente, né, de certos grupos humanos privilegiados dentro da lógica da dominação. Como que se promove, né, o controle da natureza para o benefício humano, sempre justificando isso, então, em nome de um suposto progresso aí, né, da humanidade. Como que a natureza é transportada para dentro de laboratórios,
com o fim de investigar, dissecar, penetrar essa natureza, né, e dominá-la. Então, o modo como a natureza é de fato objetificada dentro de um certo modelo de atividade científica, e também, então, a desvalorização, né, de todos os modos de vida, humanos e não humanos, que não se resumem a esse padrão de enquadramento dualista, né? Essa estrutura conceitual patriarcal, esse enquadramento dualista e oposicionista, a lógica da dominação, a identidade mestre, é uma criação de uma sociedade patriarcal e acentuada pelo capitalismo e desenvolvimentismo, mas nós temos, mesmo no Ocidente, muitos grupos humanos cujos modos de vida fogem a esse padrão dualista, né? E todos esses modos de vida, eles são negados, né? São desvalorizados e muitas vezes perseguidos também e destruídos, né? Então, a gente tem hoje um certo tipo de ciência, né, bastante voltada, né, para essas técnicas de manipulação da natureza que permitem, então, o controle da vida em laboratório, né? Não quero com isso dizer ou desvalorizar toda a atividade científica, né? Mas nós temos uma ciência a serviço da lógica da dominação também, né? Nós temos também como possibilidade de leituras de mundo, né, dos conceitos desenvolvidos pelas ecofeministas, a compreensão, né, que a gente pode ter da forma, tanto como as mulheres são objetificadas, exploradas, e também a natureza, né? Então, os corpos de mulheres, em muitos contextos, também são vistos como recursos naturais, assim como a natureza, né? São uma externalidade econômica, né? Os corpos das mulheres trabalham num sistema de reprodução para o capitalismo, mas o seu trabalho ele não é reconhecido, ele não é pago, né? E é o que o capitalismo faz também com os recursos naturais, né? São recursos gratuitos, disponíveis e explorados aí para o lucro, né, de muitos homens brancos, geralmente, né, homens brancos e europeus. A apropriação tanto da natureza quanto das mulheres mantém a possibilidade do desenvolvimento, né? Então, é preciso que os corpos das mulheres estejam disponíveis, né, por meio da reprodução, dos trabalhos de cuidado, do trabalho não remunerado, para movimentar o capitalismo, assim como é preciso né, disponível para movimentar o capitalismo, né? E sustentar, então, esse desenvolvimentismo e essa visão progressista da humanidade. A estrutura entrelaçada da exploração das mulheres e a depreciação da natureza são um caminho para o desenvolvimento, né? Por isso, seres vivos, né, podem ser desperdiçados. Essa é uma contribuição também da Ariel Saleh, que não está no texto, mas é interessante, né, para a gente pensar aí como essa aproximação, né, da natureza e de muitas mulheres nos permite compreender os efeitos, né, da lógica da dominação sobre esses seres, né. Também no texto, né, eu trabalho muito brevemente a questão do colonialismo, né, então a estrutura patriarcal, a lógica da dominação e a identidade mestre, que propagam a ideia do progresso como necessário, né, não realizam uma certa promessa de satisfação de desejo para todos, né, então os homens, né, que pertencem à identidade mestre estão sempre à procura de algo novo que deve ser destruído, há um desejo de possuir que acaba sempre destruindo a vida, mas essa violência da destruição da vida ela é justificada em nome desse progresso. É o que também se aplica à questão da conservação, né, que é bastante discutida no texto, né? A ideia da legislação de conservação, né, das políticas de conservação da natureza, tem por base essa mesma noção de progresso, né, necessário. Então, se pode continuar dispondo da vida para ser destruída. Essa violência ela é justificada porque é necessário manter ativa, né, e
manter as possibilidades de construção da identidade mestre, mas também tem essa questão de que muitos são excluídos, né, do acesso a esse progresso. A Maria Miss, né, que escreve junto com a Vandana Shiva o livro Ecofeminismos, ela explora um pouco essas questões, né, do colonialismo, assim como a Vandana Shiva também, né? E nesse artigo, então, ela menciona também essa questão do desespero em meio à plenitude, né? Então, as pessoas celebram esse progresso civilizatório e o controle da natureza, mas, ao mesmo tempo, sempre que possível, estão procurando fugir dos seus espaços urbanizados para ter acesso, né, à natureza e viver longe, né, desse contexto dessas cidades belas e modernas, né? Então, se vende a noção de progresso, né, a satisfação dos desejos por meio da vida urbana e, ao mesmo tempo, nós, seres humanos, né, não conseguimos passar o nosso tempo todo em meio a essa vida urbana, né? A gente, sempre que possível, procura fugir desses espaços para passar algum tempo em meio à natureza, né? Então, isso também mostra a nossa necessidade, né, de vínculo e de interdependência em relação à natureza. Agora, o tipo de natureza que se sente falta, né, aí entra de novo como base a noção do dualismo, né? Cultura, natureza, civilização, natureza, né? À medida que se entende essa natureza como algo que está lá fora, né? Que é exótico, que é distante, que é perigoso, né? E representa uma série de aspectos negativos, então. Bom, então, tendo aí esclarecido algumas chaves de leitura que nós temos, né, para compreender diferentes questões e problemas ou modo de organização da nossa sociedade ocidental, a partir da estrutura patriarcal, do capitalismo, do desenvolvimentismo, a gente precisa, então, de fato, compreender que não é possível, né, levar uma sociedade adiante se nós não rompermos, né, tanto com as estruturas dualistas, quanto com o modelo da identidade mestre e a lógica da dominação, né? Então, é preciso, de fato, romper com esse modo de organização das relações entre os seres humanos e também dos seres humanos com outras formas de vida, né? Então, precisamos, de fato, pensar em outras formas de organizar a nossa vida no mundo. E para isso, então, e para fechar, né, a discussão hoje, eu vou falar um pouco sobre a necessidade, então, que a gente tem de uma outra ética, né, não a ética de heróis ou a ética heróica, né, que eu discuto também um pouco no texto a partir da Matt Kiel. Então, precisamos de uma outra ética, não essa ética que chega, né, apenas com técnicas como a da conservação, né, depois que nós já temos aí a destruição realizada. Precisamos também, e aí eu só vou tocar muito rapidamente nesses pontos, de uma outra política, outra cosmologia e outra ontologia também, né? Então, no texto eu falo muito rapidamente, né, sobre a noção de uma ética preventiva, né, sobre a importância das ações de resistência, né? E quando a gente fala de ética de prevenção, então, eu acho que uma principal forma de pensar essa prevenção é por meio da ética do cuidado, né? Então, a ética do cuidado, ela nos ajuda a repensar essas relações de dominação, que são decorrentes, né, dos dualismos hierárquicos e que promovem também a indiferença e a separação, né? Então, por meio do comprometimento com uma ética do cuidado, nós podemos desenvolver uma preocupação ativa, né, com aqueles que serão afetados por nossas decisões morais, né? A prevenção, ela exige esse compromisso coletivo, então também de reconhecimento das interrelações, né, da vulnerabilidade das interrelações de interdependência e de dependência que existem no mundo, né? Então, como a Matt Kiel coloca,
a ética heróica, né, e a sua estratégia de correção de danos, ela não é suficiente, né? Nós precisamos, então, pensar a partir tanto da prevenção e para pensar como, né, nós podemos colocar práticas de prevenção no mundo, nós precisamos, então, recorrer a uma ética do cuidado, né? Então, a ética do cuidado, ela possui um potencial para proteger animais, plantas, ecossistemas e a natureza, né? Ela é compreendida pelas próprias ecofeministas como mais inclusiva e aberta a diferentes experiências morais, uma vez que não começa, né, com uma crença de que a ética deve ser construída sobre uma característica que é exclusivamente humana, né, a saber, a razão humana, e que é uma característica que, no caso dos dualismos hierárquicos, está justamente situada do lado esquerdo, né? Então, do lado daquilo que tem mais valor. Ao se distanciar de uma concepção androcêntrica da razão, a ética do cuidado incentiva a ampliação das práticas pautadas na lógica do cuidado e, consequentemente, ajuda a se distanciar da lógica da dominação e dos sistemas de exploração e do lucro. Surge uma praxis de afirmação da vida para ecossistemas e os coabitantes planetários. Quem também trabalha, então, com a concepção de ética do cuidado é a Karen Warren, né? E essa é a perspectiva também desenvolvida pela Daniela Rosendo, né, no livro dela. Então, a Karen Warren vai falar de uma ética que é sensível ao cuidado, né? Vai desenvolver um pouco mais também essas noções de práticas de cuidado, com o fim, então, de manter, promover e melhorar o bem-estar e o florescimento, né, das partes que vão ser afetadas pelas nossas ações morais. E a Warren também destaca essa noção de que a moralidade não deve ser resumida à resolução de conflitos, mas as práticas de cuidado, elas devem justamente auxiliar na prevenção desses conflitos, né? Incluindo a observação das realidades locais, históricas, das situações morais. Então, aqui há espaço para a gente pensar as especificidades e as demandas das diferentes comunidades morais existentes. Enquanto uma ética de heróis, né, trata de resgatar vidas após agressão, devastação e violência para ter controle sobre os efeitos da situação, uma ética do cuidado enfoca uma abordagem preventiva, integrativa e interativa através de um compromisso coletivo. Então, aí nós podemos pensar, então, em exemplos, né, de práticas de cuidado. E uma das formas de exercer a prática do cuidado está justamente na reflexão sobre o modo como nos alimentamos, né? Então, o modo como nos alimentamos, ele pode tentar ser combativo, né, do sistema de produção de alimentos que tem por base, né, o agronegócio, as monoculturas e o uso de agrotóxicos, né? Então, se a gente adota, né, nas nossas práticas, se a gente adota práticas de cuidado, a gente pode, por exemplo, se questionar de onde vêm os alimentos que eu estou comendo, qual a história por trás deles, quem os produz, quem lucra com eles, alguém explorado, humano ou não humano. E essas práticas de cuidado, então, elas vão, na verdade, além, né, do ato de comer e procuram expandir o olhar para tudo que se interrelaciona nessa prática, à medida que reconhece um contínuo entre todas as formas de vida. A Daniela Rosendo, também, que está aqui, ela trabalha bastante com essa noção de prática de cuidado, né, na tese de doutorado que ela escreveu. A ética do cuidado, ela permite compreender melhor as nossas relações de interdependência, né? Ela é uma abordagem ética relacional, né? Então, à medida que nós reconhecemos, né, nossa vulnerabilidade, né, reconhecemos que, enquanto sujeitos vulneráveis, nós precisamos de cuidado, nós também podemos reconhecer o valor e a importância das nossas relações de interdependência e de dependência com outros seres humanos, também com formas de vida não humanas, né? E isso nos leva ou nos auxilia a romper o tradicional domínio humano sobre as outras formas de vida. Nós podemos entender a ética do cuidado como uma ética de todos os seres humanos para com todos os seres vivos, né? Todos os indivíduos podem ser educados para o exercício do cuidado durante suas vidas.
E a partir dessa noção, então, de vulnerabilidade e interdependência, nós podemos também defender, então, a existência de uma obrigação de cuidado, né, em relação a todas as formas de vida, e essa obrigação, então, nos traz a responsabilidade de adotar práticas de cuidado que superem, né, as estratégias de dominação e destruição. Precisamos, então, também, né, para construir aí um outro mundo possível, de uma outra política. Então, isso envolve descolonizar o norte, que, de acordo com a Vandana Shiva, né, ainda entende o sul muitas vezes como um fardo, né? Na verdade, o norte depende, né, do sul, dos países do sul global, né? E só é possível, na verdade, os níveis de consumo das pessoas do norte, porque eles têm essa dependência, né, e esse fornecimento que é realizado pelos países do sul global. Então, há um débito, né, nesse sentido, dos países do norte em relação ao sul. Então, a Vandana Shiva e Phillips e Rumens também vão falar da necessidade de uma outra política que promova a democracia de todas as formas de vida, né? Ao invés de privilegiar os interesses do norte dominador e promover a exploração entre as nações. Também precisamos de uma outra ontologia. A Ariel Saleh fala da necessidade de desmantelar os dualismos hierárquicos que negam o trabalho e a importância da natureza e das mulheres, né? No sentido de que devemos, então, entender natureza, história, natureza, mulheres e homens, como sujeitos em continuidade, né? E não definidos, né? Por exemplo, homens definidos como sujeitos ativos do desenvolvimento e da história, e mulheres definidas como sujeitos passivos, né? É preciso reverter todas essas conceituações. A Salé também vai falar da importância da valorização das tarefas de produção, né? De reprodução, desculpem, para pensar em modelos de sustentabilidade que sejam válidos, né, e não apenas fruto dos interesses capitalistas ou do crescimento do capitalismo. Precisamos, então, também de uma epistemologia que vem de baixo, né, fundamentada em experiências desvalorizadas historicamente de grupos subjugados e minorias. Então, precisamos aprender, né, a partir do conhecimento dos grupos socialmente subjugados e explorados. E, por fim, né, precisamos, então, também de uma outra cosmologia, né, uma perspectiva ecofeminista deve desenvolver uma nova cosmologia que reconheça a vida na natureza, incluindo os seres humanos, como dependente da cooperação e das relações de cuidado mútuo. O respeito e a preservação de todas as formas de vida, junto com suas expressões culturais, como verdadeiras fontes de bem-estar, exigem conter, curar as feridas causadas pela dominação humana sobre a natureza e religar as teias da vida de forma não destrutiva. Então, novamente, né, destaco aqui a importância de nós tentarmos aprender com outras comunidades de vida, né, outras tradições e modos de organização da vida entre humanos e não humanos, que não se colocam como separados da natureza ou opostos, né, à natureza. E para concluir, então, né, aí, fazendo um resumo bastante resumido, de fato, das considerações, né, os ecofeminismos, então, eles destacam as interconexões que existem entre os sistemas de opressão e se reforçam, a exemplo da dominação das mulheres da natureza, a necessidade, né, de nós pensarmos mais sobre o que seria um ecofeminismo interseccional, para superar esse modelo estrutural da lógica da dominação, né? A noção de conservação da natureza, né? Ela ainda é resultado dessa lógica da dominação. Então, o ecofeminismo interseccional ele precisa nos ajudar a desenvolver outras lógicas, né? Que não a da dominação, por exemplo, a lógica do cuidado. E a importância, então, da ética do cuidado e de práticas do cuidado para a gente tentar construir juntos aí uma outra, juntos e juntas e juntes, uma outra sociedade, né? Gente, desculpem aí pela minha demora.
Maria Alice devia ter me alertado para eu parar de falar antes, agora que eu fui olhar a hora. Vou parar aqui então o compartilhamento. Não te preocupa, Tânia. Nos últimos encontros a gente foi até esse horário também. Estamos em poucos também, em poucas, então acho que não tem problema. A gente queria mesmo era continuar te ouvindo. Que aula, né, gente? É, Agora fica até difícil por onde a gente começar o debate, mas deixa eu começar então encerrando esse vídeo e lembrando então a todos que estão assistindo que a gente vai ter ainda mais um aulão. Na verdade, chamamos de aulão e não de um grupo né, um grupo como esse, porque vai ser um encontro aberto para todo mundo que tiver interesse. A gente vai divulgar depois mais detalhes, mas vai ser no dia 2 de agosto. Aí nesse dia eu vou fazer uma retrospectiva, né, do que a gente trabalhou ao longo do semestre e a gente vai ter a participação da Paola Hackenhar, que no dia do encontro dela a gente não conseguiu fazer, então para não ficar sem ter a presença da Paola também, que é uma ecofeminista muito importante, ela vai estar nesse dia com a gente. Então é isso. Tânia, muito obrigada pela tua participação e muito obrigada a todo mundo que está aqui ouvindo, né, esse vídeo.